Às vezes nós ficamos muito medrosos, nós temos muito receio de dizer para o outro que o outro está sendo excessivo. Às vezes nós temos, e na hora que você vai fazer isso, você faz do jeito errado. A palavra certa, quando é dita no momento certo, e o outro acatando também, porque você também não tem a obrigação de ficar falando a vida inteira aquilo que você já disse uma vez, e a obrigação é ele acatar, porque a vida é dele. A partir do momento que você identifica que no seu território você quer estabelecer esse limite, é direito seu, e o outro tem que acatar sim. E a partir do momento que a gente lida com um pouco mais de verdade, a gente dá a oportunidade ao crescimento do relacionamento. Às vezes a gente sofre demais, porque a gente não sabe ser honestos. E é difícil mesmo. Eu sei que não é fácil você estabelecer os limites do território, não é? Às vezes o outro invade demais. É engraçado, né? A gente que é público, o tempo todo a pessoa tenta invadir meu território, a pessoa dá palpite no meu óculos, gente. Faz com carinho? Pode ser. Eu vou usar o óculos que eu quero. Eu vou usar a roupa que eu quero, não é verdade? Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa se sente no direito de passar um e-mail longo para você, dizendo que você não deve usar aquilo. Me desculpe. O outro dá palpite demais na sua vida, você sofre isso. Eu sei que você sofre. Eu não estou falando de uma coisa que é privilégio meu, não. As pessoas têm que entenderem que até na comunicação escrita, no e-mail ou na palavra, na carta, tem limite. Que o outro só pode ultrapassar se você deu a ela esse direito. Existem intimidades que isso é questão de educação, que nós precisamos retomar. As pessoas estão muito deselegantes, como diz Ana Anhenberg. Que deselegância, é verdade. Nós somos deselegantes demais quando nós damos palpite naquilo que a gente não foi chamado. Os relacionamentos, muitas vezes, dentro da nossa casa, entre os amigos, são assim. As pessoas estão invasivas demais. Nós estamos numa época em que a comunicação é fácil. No Twitter você entra, você fala o que você quiser, você dá palpite no que você quiser, você fala com aquela pessoa. Agora, cuidado, porque as regras da elegância, do bom senso e da intimidade valem para toda e qualquer forma de comunicação. É interessante que a gente tenha o cuidado de saber o que eu vou dizer para aquela pessoa. Eu tenho direito? Ela me deu liberdade para isso? Será que eu estou sendo coerente com o tanto de intimidade que eu tenho com ela? Será que eu estou agindo a partir do meu lugar? Será que eu tenho compreensão do lugar que eu ocupo na vida dessa pessoa para eu dizer o que eu vou dizer? Você sabe? E às vezes o contrário também acontece. Às vezes você tem toda a intimidade com aquela pessoa, você é irmão dela, você é amigo íntimo e você não tem coragem de ultrapassar o território que é direito seu ultrapassar porque você tem intimidade. Então, ultimamente, os nossos relacionamentos estão tão pouco qualificados porque nós erramos dos dois lados. Ou a gente erra porque a gente ultrapassa e fala o que não é direito a gente dizer, porque o outro não me pediu opinião e nem tampouco me deu liberdade, não tem amizade comigo, não tem intimidade comigo para me permitir dizer o que diz, ou porque eu tenho a intimidade com ele, mas não me exerço no papel que eu deveria exercer. Eu não sou com ele honesto o suficiente para apontar nele aquilo que a nossa amizade nos dá direito a apontar. Sabe, minha gente, eu fico pensando que cada vez mais nós precisamos ter cuidado. Os nossos relacionamentos precisam ter qualidade. E eu quero ter relacionamentos de qualidade. Eu quero ter amigos que tenham possibilidade de acessar as minhas questões, as mais difíceis, as mais duras, e ter a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito disso. Eu quero ser afrontado, sim, por quem me ama. Eu quero, sim, ter a oportunidade de ser desafiado por quem me conhece, por quem tem intimidade comigo. Você também tem o direito de ter isso. Porque quando nós temos um amigo de verdade, para participar da nossa vida, para interferir do jeito certo, meu amigo,
a vida ganha outra qualidade. E a experiência da amizade, do comprometimento, é absolutamente saudável para todos nós que queremos ser melhores, que queremos avançar. Eu desejo isso, né? Que nesse tempo de tanta comunicação, de tanta fala, de tanta gente que diz, a gente possa encontrar alguém que nos diz aquilo que a gente realmente precisa ouvir. Tenho medo de, no meio de tantas palavras, a gente falar e não comunicar com ninguém. Outro dia, só para encerrar, conheci filha de um grande escritor e eu comentei com ela, ela me escreve de vez em quando um e-mail, sempre muito polida, sempre tratando de assuntos que são pertinentes. E uma vez eu comentei com ela, você escreve pouco, escreve muito bem, mas muito pouco. Ela falou assim, padre, eu tenho um profundo respeito pela palavra. Eu não uso para banalizá-la. Eu acho que isso tem nos faltado, minha gente. O uso da palavra do jeito certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a palavra certa, no meio de tantas falas, de tanta gente que fala tanto, você tenha a oportunidade de ouvir uma palavra que possa lhe fazer bem e ao mesmo tempo oferecer a alguém uma palavra que possa mudar, que possa fazer. Padre Fábio, eu ainda não consegui entender como as pessoas têm tanta fé. Afinal, na realidade, o que é ter fé? Vou às missas, participo das equipes de Nossa Senhora, rezo, evangelizo todos os dias, acredito na existência de Deus, mas não consigo ter essa fé que minha mãe tem, por exemplo. Por favor, me oriente sobre isso. Estou pecando contra Deus? Veja bem, gente, é interessante, às vezes nós temos uma tentação de pensar a nossa fé sempre na comparação. Eu sempre digo que comparação é um jeito muito ingrato de viver, ou de você até qualificar uma coisa. Qualificar uma realidade, por exemplo, comparando. É ingrato, porque às vezes aquela situação, ela não merece ser comparada. Ela é única. Tudo aquilo que nós comparamos corre o risco de criar injustiça dentro de nós, ou corre o risco de criar injustiça fora de nós. Comparar é um jeito estranho que nós temos de cometer injustiça. E eu sempre digo que nós, no momento que nós estamos falando de fé, nós não temos o direito de comparar ninguém a ninguém. Porque senão a gente acaba desconsiderando alguns aspectos da fé que de repente são mais vivos em um, menos vivos em outro, mas que não podem ser considerados mais importantes ou menos importantes. São aspectos diferentes. A psicologia nos ensina, né? Porque há três perspectivas da psicologia muito interessantes. Uma que considera que o ser humano, ele é fruto dos condicionamentos genéticos. Então ele é o que é porque foi dado a ele uma genética. A outra linha de psicologia comportamental vai dizer que não, que ele é fruto do meio. Até tinha aquela célebre frase, né? Me dê uma criança e eu faço dela um intelectual ou um marginal. Então é aquela outra corrente que acredita que o ser humano é fruto do meio. E eu acho interessante que há uma terceira linha que diz assim: ele não é melhor nem pior, porque é geneticamente programado, né? Porque tem uma carga genética. Ele não é melhor nem pior, porque ele foi criado neste meio ou não foi naquele. Ele é diferente. Então ele não está determinado nem pela genética, nem pelo meio. Ele tem uma diferença. E a partir dessa diferença a pessoa é. A pessoa é o que ela é. Aí, gente, tem toda uma influência daquilo que eu recebi geneticamente, daquilo que eu recebi culturalmente. A fé nasce disso, minha gente. Eu acredito de acordo com o meio que me forneceu os instrumentais da minha fé. O que é fé? Fé é você ter a possibilidade de crer naquilo que você não vê. Porque se você vê, deixou de ser fé. Por isso que eu às vezes, eu questiono muito alguns modelos de religião, onde tudo é muito explicado, tudo é muito claro, tudo é muito limpo, tudo é muito justificado. Não. A fé, ela nasce justamente daquilo que a gente não consegue ver. Eu compreendo o amor, por exemplo, como uma forma de fé. Por que você ama aquela pessoa? Não sei. É uma pergunta ingrata, né? Não é assim? O amor não sobrevive de um não saber também? Ele sobrevive daquilo que eu sei, mas ele nos mantém
do lado do outro é justamente por aquilo que a gente não sabe ainda sobre o outro. Isso é fé. Eu tenho fé em você. Isso é bonito, né? Você vai tomar um banho e você nunca pensou, será que tem um ácido nesse sabonete? Você não pensa. Você age a partir da boa fé. É aquilo que lhe faz acreditar que uma pessoa não prejudicou o seu sabonete. Ele não fez um atentado contra o seu sabonete. Isso é fé. Tudo é experiência de fé. Você está aqui dentro deste teatro, você está com fé que as bases dele são sólidas. Não vai cair em cima da nossa cabeça. Você já imaginou se a gente começasse a duvidar de tudo? Você não entraria mais no supermercado porque eu acho que cai. Eu não me aproximo mais daquela pessoa porque eu acho que ela vai me trair. Não. Tudo é experiência de fé. Agora, como é que isso se manifesta diante do sagrado? Tudo isso se manifesta em fé sagrada a partir da experiência que a gente tem como pessoa. A grande injustiça é quando eu quero comparar a minha fé com a da minha mãe, por exemplo. Alguém poderia dizer, Padre Fábio, a sua mãe tem muito mais fé que você. Eu não concordo com isso. Porque a minha fé é diferente da minha mãe. Mas eu não posso dizer que uma fé é superior à outra. Tudo aquilo que a gente considera superior, gente, gera preconceito, gera racismo, não é assim? O racismo não sobrevive no mundo justamente porque umas pessoas se acham melhores que as outras. A mesma coisa acontece no horizonte da fé. Nós não temos o direito de ficar comparando a fé de ninguém. Então, cuidado. Não compare a sua com a dos outros e não permita que a sua seja comparada. Você tem um jeito específico de acreditar em Deus. Você tem um jeito específico de viver a sua experiência do sagrado. Pronto, ponto final. A experiência é sua. O jeito de ver, de interpretar, de sentir este Deus é seu. Ele não pode ser comparado, porque senão você começa a viver aquela coisa, eu sou melhor ou eu sou pior. E na verdade nós não precisamos nem de gente que se sinta melhor, nem de gente que se sinta pior. Aliás, eu acho que os problemas do mundo seriam resolvidos no dia em que a gente colocasse essas questões diante dos nossos olhos. Você não é pior nem é melhor, só é diferente. A tolerância religiosa nasce disso. Eu não posso me sentir melhor do que você. Tanto é que há um teólogo que eu gosto muito, ele sempre diz assim, toda religião tem o direito de viver o seu Antigo Testamento. Você que já vive, por exemplo, você que é cristão, que já está dentro do Novo Testamento, você corre o risco de olhar para o Antigo e falar assim, nossa senhora, nós somos muito melhores do que eles. Só que tem gente que ainda está no Antigo Testamento. E nós não temos o direito de olhar para o contexto deles e dizer que nós somos melhores, não. Da mesma forma como eu não tenho o direito de olhar para uma pessoa, de repente, que não tem estudado teologia nenhuma, e dizer que ela não tem fé, porque eu sei um pouco mais do que ela, não. A fé não pode ser comparada. Fé é uma experiência particular, única. Única. Mesmo que essa fé seja universal, ela vai se manifestar de maneira muito particular nas pessoas. Então a gente é muito injusto cada vez que a gente compara. Isso é até bom, porque cria uma humildade dentro de nós, né? Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu, nós somos apenas diferentes. Essa semana mesmo, conversando com o Everson, que é meu grande amigo do dia a dia, eu falava para ele, o Everson tem uma sensibilidade muito grande, e de vez em quando ele, assim, no sinal, ele vê alguém pedindo alguma coisa, ou vendendo alguma coisa, ele tem o hábito às vezes de parar o carro, conversar, paga o triplo do que vale a mercadoria. É uma maneira que ele tem de ser gentil com as pessoas. E ele não é rico, né? Ele tira do salário dele. Mas eu acho bonito isso nele. Aí ele estava contando que outro dia um senhorzinho que nem tinha tanta idade, mas o aspecto já era de muito sofrido, parado no sinal, e que aí ele parou, se interessou, conversou com o senhor, descobriu. Aí ele falou assim, com os olhos cheios de água, falou, padre, a vontade que eu tinha de colocar aquele senhor dentro do carro e trazer ele para mim. Dar a ele aquilo que a vida não está dando. É disso que eu estou dizendo. Às vezes nós encontramos pessoas, e aí eu também partilhei com ele, que às vezes nós encontramos pessoas que alcançaram tão pouco da vida. Eu não estou falando de
alcançar materialmente? Claro, alcançar materialmente também é bom. Trabalhar, estudar e depois você desfrutar, ter o direito de fazer uma viagem de férias, ter dinheiro para você sair com seus amigos, comer num restaurante, ir ver no cinema. Sim, isso é importante, faz parte das nossas alegrias. Mas eu estou falando daquela realização que ultrapassa a questão material, que é você ter alcançado o máximo de si. É tão bom quando a gente percebe que nós estamos alcançando o máximo de nós. Essa sensação a gente tem muito quando nós estudamos. Quando você dia a dia vai incorporando novos conhecimentos e você vai percebendo que você vai se distanciando daquela antiga ignorância que você levava com você. Ter um entendimento das coisas, fazer um curso, uma leitura, ver um documentário, um filme, uma peça de teatro que nos sensibilize. Tudo isso vai incorporando, vai alargando, né, os territórios da nossa alma. Então a gente vai tendo a sensação de que nós estamos alcançando cada vez mais os presentes que a vida nos dá. É claro que se você escolhe ficar trancada dentro de casa, amargurada, decepcionada, machucada, se você opta por lamber as feridas o tempo todo e não sai para buscar uma cura para essas feridas, você vai aproveitando cada vez menos da vida. É disso que nós estamos falando. Bartimeu vivia uma espécie de escravidão assim. Vejam o que diz o texto. Chegaram a Jericó e quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles chamaram dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Veja bem, o relato de Marcos, se você quiser depois até acompanhar aí na sua casa, reler, é Marcos capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo 46 a 52. Veja bem, o relato primeiro diz que quando Bartimeu ouviu que ele não podia ver, quando ele ouviu que Jesus estava passando, o primeiro desejo dele foi correr ao encontro de Jesus. Mas imediatamente ele escutou algumas pessoas dizendo: cala a boca, fica quieto. Ele é repreendido por aqueles que estavam ali com Jesus, que certamente tinham uma visão bastante preconceituosa. Sim, a gente sabe que nesse contexto religioso aqui, a enfermidade era compreendida por muitos como uma maldição divina. Uma maneira muito cruel de compreender a Deus, né? Então, se tem uma cegueira, se tem uma paralisia, está apenas vivendo as consequências de uma maldição. Então, certamente esses preconceituosos não admitiam em hipótese alguma que Bartimeu pudesse fazer parte do grupo. Então, a primeira reação é de repreensão. Fique quieto no seu canto. Não venha importunar, não venha incomodar. Então, o primeiro desafio que Bartimeu precisa enfrentar é não acreditar nessa ordem. É não acreditar naqueles que queriam calá-lo. E é tão significativo isso, minha gente. Já vamos aplicando na nossa vida. Quantas vezes nós também
vivendo a necessidade de superar uma escravidão, não conseguimos porque estamos rodeados de pessoas que nos mandam ficar quietos. Às vezes até bem intencionadas. Para de incomodar, se ajeite com isso que Deus está lhe dando. Você tem que se conformar. Às vezes são vozes que no fundo acabam sendo diabólicas, porque nos retiram a possibilidade da superação, porque nos acomodam. Deixa por isso mesmo. Não estou dizendo que na vida a gente tenha situações que a gente de fato tenha que deixar por isso mesmo. Mas superar um processo de escravidão, não. Nós não podemos parar nas vozes que querem nos calar, que querem nos impedir de sair, de ir adiante, de vencer aquilo que precisa ser vencido em nós. Às vezes nós que vivemos em comunidade, então, meu Deus do céu, como isso é perigoso. Como é perigoso dentro das comunidades religiosas, dentro dos conventos, dentro dos seminários, a gente ser paralisado por aqueles que têm ciúmes, por aqueles que têm inveja, e que em nome de um amor por nós, ficam nos tolhindo. E às vezes usam até a imagem de Deus para fazer isso. Dizem que rezou e que Deus disse que não era para a gente fazer isso, fazer aquilo. Quantos de nós que tínhamos desejo de estudar, de aperfeiçoar o nosso conhecimento, não o fizemos porque esbarramos na inveja dos outros, dos nossos superiores, dos nossos colegas que convivem com a gente. Então precisa ter muita sabedoria para saber se aquela voz que nos cala, ela está de fato nos orientando para uma obediência que vai fazer bem a nós, ou se aquela voz está estando a serviço de uma força que nos paralisa e que não nos permite ir além. Sempre o discernimento, sempre a reflexão. É por isso que eu sempre digo que não existe crescimento humano sem reflexão. Até você mesmo que é casada. Presta bem atenção se o pedido do marido para não fazer, para não isso, para não aquilo, não é apenas uma forma mesquinha de lhe impedir de ser mais você. Sim, porque às vezes nós somos assim. Marido inseguro não quer que a mulher brilhe, aí ele começa a dizer não vai, não pode. E de repente ela com 1000 possibilidades vai ficando aniquilada em nome de uma obediência que não é sagrada há muito tempo. Sim, porque o amor promove. O amor, quando ele existe de verdade, quando ele está purificado, quando ele é cristão, o marido olha para a esposa e diz, isso mesmo, minha filha, vamos lá, vamos crescer. Vamos evoluir. A mesma coisa a esposa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as vozes que às vezes nos impedem de sair da escravidão. Assim como Bartimeu, no momento em que fez o movimento de sair para ir ao encontro de Jesus, muitas pessoas o repreenderam. Só que ele não acreditou nessas vozes. Eu acredito que ele já estivesse ali, vivendo o milagre. Sim, porque não está descrito aqui, mas certamente a presença de Jesus já tinha provocado nele o primeiro milagre, que era justamente parar de ouvir as vozes que não queriam a sua superação. Então nós também precisamos viver essa proximidade com Jesus para a gente ter sabedoria de identificar as vozes que querem nos paralisar. Porque não é justo. Não é justo que Deus tenha investido tanto em você, Ele deu tanto potencial, e você passe a sua vida inteira sem despertar esse potencial, sem saber o que você pode, sem saber do que você é capaz. Primeiro que a gente tem que andar é para frente mesmo, né? Tudo tem que nos jogar para frente, muito embora às vezes um passo atrás para nos ajudar a pensar que caminho nós estamos tomando também é saudável. A gente dá uma paradinha, olhar para os lados, dar um passo para trás, olhar o contexto das nossas escolhas, isso é muito importante. Agora a gente tem de andar o tempo todo na conquista
daquilo que de fato interessa. Hoje nós começamos o programa falando da necessidade que a gente tem, por uma responsabilidade pessoal, de não abrir mão de ser quem a gente é. Eu até brincava, né, que à medida que nós vamos educando as crianças, elas vão deixando de ser sinceras. O falseamento não pode ser confundido com essa capacidade social que você tem de ser simpático com o outro e de não dizer aquilo que vai ser agressivo a ele. Então, ser educado é você privar o outro de ouvir algo que possa ser desagradável aos ouvidos dele. Então, você considerar com sabedoria. Mas o falseamento é diferente. O falseamento é quando você finge uma satisfação quando de fato ela não existe. Então, muitas vezes, nós assumimos o falseamento como uma postura de vida. Não é o outro que vai quebrar essa falsidade em nós. É claro que alguém pode até nos estimular a deixar a falsidade de lado. Mas é a gente que precisa, diariamente, fazer essa pergunta. Se nós estamos sendo suficientemente verdadeiros com o nosso processo, para que esse processo nos provoque satisfação, realização, que essa vida é uma só. Se eu perco tempo com essa falsidade, com esses falseamentos, eu fico privado de elevar à categoria máxima aquilo que eu sou. E é interessante, né, que às vezes a gente passa boa parte da nossa vida vivendo só a metade do que a gente poderia. Por quê? Porque a gente perde muito tempo com falsidade, com os falseamentos. A gente não faz os enfrentamentos, aí a gente fica ali naquela condição de hipócrita. Porque nem é uma hipocrisia em relação ao outro. Também existe. Eu posso ser hipócrita em relação ao outro. Mas eu também posso ser hipócrita numa relação comigo. Quando eu minto, por exemplo, para mim mesmo, nós falamos ali agora mesmo na reflexão da palavra, muitas vezes eu, numa tentativa de me justificar, eu fico enfrentando falsos conflitos que não correspondem à minha realidade. E isso, minha gente, é como ser um doente que se recusa a viver o tratamento. Se você identifica que você está dentro de um relacionamento que não te leva para frente, que só te emperra, você precisa ser honesta com você. Não dá para levar adiante esse relacionamento. O mínimo que você precisa fazer é colocar as cartas na mesa e discutir abertamente quais são as reais intenções dessa pessoa. Você não é um objeto para ser manuseado, para ser colocado numa condição absolutamente desfavorável aos seus anseios como pessoa. É preciso ter muita coragem para viver esse enfrentamento. Mas a partir do momento que você dá este passo no enfrentamento, você vai alcançar alguns territórios que são seus e que até então estavam alienados nas mãos de outros. Isso vai lhe dando ainda mais coragem de buscar mais conquistas. A gente não termina. Essa conquista não termina nunca. A liberdade interior é um processo que nunca vai ter fim. Então, se você sente que você está vivendo um relacionamento que não lhe favorece florescer como pessoa, você não pode pensar duas vezes. Você tem que problematizar a questão. Eu gosto sempre de dizer isso. Nós precisamos levar a sério os nossos conflitos. Às vezes nós não damos ouvido ao que nos incomoda. E por que não damos ouvido ao que nos incomoda? A gente perde a habilidade de saber o que de fato precisa ser modificado. É como você se acostumar a um emprego onde você não cresce, onde você não precisa recrutar a sua inteligência, você fica repetindo a mesma coisa, e aí você olha que uma pessoa muito menos preparada que você realizaria aquela função perfeitamente. Está na hora de você ir embora. Está na hora de você buscar um outro lugar para você. Sabe por quê? Senão você vai começar a se nivelar por baixo. E essa fatura chega. Pode ser que hoje você esteja acostumado, o contexto lhe te anestesiou, mas vai chegar um momento que você vai se cobrar, meu Deus do céu, por que eu não tive coragem de fazer a minha mala e partir em busca
de uma realidade que me exigisse mais? Por que eu não tive coragem de, naquela hora, tomar uma decisão que me causaria um desconforto, porque eu perderia a estabilidade, mas ao mesmo tempo me colocaria num projeto que de fato era para mim? Aí você vai sentir que você vai ser mais exigido do ponto de vista intelectual e naturalmente você vai sentir-se mais confortável do ponto de vista emocional. Porque quando nós temos a acomodação do processo intelectual, você começa a nutrir silenciosamente uma insatisfação emocional. Você sabe por quê? O ser humano sabe que pode. Você sabe que pode. Hoje, conversando com uma amiga minha, ela estava me dizendo que ela é empresária, ela trabalha não com um grupo muito grande de pessoas, mas ela fala assim: eu sempre tive muita habilidade de mandar os meus funcionários embora. Não é fácil, né? Já mandou alguém embora? Eu também não, eu não quero ter esse desprazer, deve ser muito desagradável. Mas ela disse que quando ela identificava que um funcionário não correspondia mais ao que ela esperava, e que ela certamente teria de enfrentar o dissabor de despedir, ela começava a prestar atenção de maneira especial no que estava desestimulando aquela pessoa. E aí, quando ela chegava para a conversa, ela chegava toda otimista, ela não chegava metendo bronca, não. Ela começava dizendo assim: você tem percebido que você nasceu para muito mais do que aquilo que você faz? Porque se você não está desempenhando bem o seu papel, não é que você é incapaz, não. É que você não está estimulado. Você pode muito mais. Vá buscar um emprego melhor para você. Vá buscar um lugar onde você vá se exigir um pouco mais como pessoa e que naturalmente vai lhe dar uma satisfação, porque o que nos realiza é quando a gente tem a sensação de que a gente está crescendo. Diz que a pessoa vai embora feliz da vida. Isso é um dom. É um dom de fazer o outro perceber que ele pode ser mais. Você faz isso com os outros? Você estimula as pessoas a serem mais? Ou você aproveita a acomodação para que elas fiquem escravizadas dos seus interesses? E você? Você é capaz de se desafiar a querer mais para você? Ou você se contentou com o pouco que a vida lhe deu? Não estou dizendo que você será ingrato, que você vai jogar tudo fora, não. Eu estou apenas querendo que você olhe para você do mesmo jeito como Jesus nos olha. Aquela palavra dura, eu volto a dizer, aos fariseus e aos escribas, não é para humilhá-los, é para acordá-los. Nenhuma palavra de Jesus é para humilhar alguém, para que aqueles se sentissem piores do que eles realmente eram. Não, a palavra dura é para acordar o que está acomodado. Quanto mais acomodado está, mais dura tem de ser a palavra. Senão a gente não acorda. Você tem escutado? Você tem se percebido para saber se de fato você está no lugar certo? Você tem medo de mudar? Tem medo de correr atrás daquilo que você pode se oferecer? Ou você se nivelou por baixo, se acomodou nas suas escolhas e está satisfeito esperando a morte? É muito triste isso. Eu preciso diariamente, por mais que eu já tenha conquistado os meus resultados intelectuais, eu preciso me desafiar. Emocionalmente, eu ainda não alcancei o equilíbrio que eu quero. Quero viver cada vez mais dono das minhas emoções. Não quero ser escravo dos meus sentimentos, das minhas iras, dos meus ódios, não. O processo de Deus para mim, o convite de Jesus para mim, é superar tudo aquilo que para mim é um contexto de hipocrisias. Eu quero ouvir essa palavra aqui e em nenhum momento pensar que Jesus está querendo me humilhar em público. Jesus está querendo é me acordar. Quanto mais dura é a palavra de Deus para nós, maior é o seu amor. Porque aquele que ama exige até a última gota, para que aquele que é amado
chegue ao melhor de si mesmo. É isso que eu lhe desejo. Que Deus lhe desafie, que Deus lhe incomode, que Deus lhe grite essa palavra dura, para que você saia de todas as realidades, para que você rompa com todas as realidades que estão lhe aprisionando. Fé, todos nós temos crises de fé. E é impossível você querer retomar a fé do tempo que você era criança. A fé que era no tempo da infância valeu para aquela época, não é? Eu nunca lamento a fé que eu tinha no passado e que não tenho hoje mais. A fé da gente vai avançando, ela vai evoluindo. E muitas vezes, por não saber compreender a evolução da nossa fé, nós julgamos que nós não estamos acreditando mais. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma distinção. Fé não é sentimento. Definitivamente, o nosso sentimento não pode determinar o que nós chamamos de fé. Por quê? Porque nem sempre a minha experiência de Deus vai me fazer sentir alguma coisa. Da mesma forma como eu posso pegar um texto, fazer a leitura daquele texto e ele não tocar absolutamente nada na minha sensibilidade. O texto continua tendo o seu valor, não é verdade? Pode ser que naquele momento eu não estivesse tão sensível para perceber aquele texto, para perceber as belezas que estão presentes nele. A vida é assim. A nossa experiência de fé consiste, primeiro, a gente tem que compreender que é um dom que nós recebemos. Eu não tenho fé porque eu quero. É um dom que eu recebo de Deus. E por isso que é o primeiro dom que nós precisamos pedir todos os dias quando a gente levanta. Senhor, me dê a graça de continuar acreditando. E aí nós precisamos compreender que a nossa fé em Deus, ela tem outros desdobramentos. Por exemplo, quando eu acredito em Deus, eu sou convidado também a acreditar na humanidade. Você já parou para pensar que muitas vezes existem pessoas que acreditam em Deus e não acreditam na humanidade? E que existem pessoas que acreditam na humanidade, mas não acreditam em Deus? É natural que essa dicotomia aconteça. Sobretudo, por exemplo, depois do Iluminismo, que foi aquela época da história em que as ciências quiseram explicar todos os ocultismos que estavam presentes na Idade Média, os exageros da religião, né, ou até mesmo aquele excesso de superstições que fazia parte do contexto da Idade Média, foi altamente criticado pelo tempo das luzes, né, do iluminismo, que veio como uma revolução cultural que tentou desfazer e menosprezar todo o processo de fé humana. Só que aí hoje nós estamos num momento em que a crítica do iluminismo já nos serviu para a gente corrigir os nossos exageros daquele tempo, para a gente encontrar um equilíbrio hoje na nossa forma de acreditar em Deus, equilibrando essa fé em Deus com a fé na humanidade. Eu me recordo que o grande salto de fé que eu dei na vida foi no momento em que eu compreendi que a minha fé em Deus estava diretamente ligada na minha fé ao ser humano. E que eu não podia acreditar em Deus descrendo do ser humano. E que o mesmo processo também seria inválido. Não posso acreditar somente na humanidade e descrer em Deus. É nesse equilíbrio que eu preciso contextualizar a minha fé. Muitas vezes, meu filho, o que a gente considera falta de fé é um desequilíbrio entre uma realidade e outra. E agora eu já falo para você também que me escuta. Como é que está o equilíbrio entre a sua fé em Deus e fé na humanidade? Porque o bem-estar espiritual que nós precisamos viver, o que eu chamo de bem-estar? Uma fé equilibrada que faça bem ao coração humano, ela precisa mover a fé que eu tenho em Deus para a realidade histórica onde eu estou situado. Eu digo isso, precisa equilibrar, porque muitos desequilíbrios
que nós encontramos na humanidade hoje estão diretamente ligadas ao processo de fé em Deus. Olha, minha gente, eu não tenho medo de dizer isso. Como homem da religião, que lida o tempo todo com o processo religioso, eu encontro muitas pessoas em que a religião fez muito mais mal do que bem. Pessoas desequilibradas. Pessoas que perderam o referencial de bom senso. E você deve conhecer gente assim também. Que por causa da fé em Deus, acabaram desprezando a vida humana, acabaram renegando, relegando todo o processo humano, histórico, desconsiderando, Muita gente deixou em alguns momentos isso, encontrar na vida o lugar do sacrifício. Só que a gente precisa entender que sacrificar é fazer ser sagrado. Então eu sacrifico a minha vida, mas não significa que eu fico lá sofrendo o tempo todo, não. Eu faço ser santo tudo que é meu. Eu coloco sobre o altar para sacrificar, para tornar sagrado, para tornar santo. Aí é o equilíbrio. A fé que eu não estou vivendo o desdobramento dessa fé aqui na história. Não é verdade? Então este equilíbrio é importante. E muitas vezes nós consideramos como falta de fé a nulidade de um desses aspectos, desses pontos. E aí nós precisamos buscar, mergulhar dentro da nossa condição humana e investigar bem o que é que nós compreendemos como fé, não é verdade? Onde é que eu estou errando nessa compreensão toda? O fato é que, muitas vezes, nós ficamos insistindo numa fé imatura, e quando passa o tempo dessa fé imatura, ela já não nos sustenta mais, a gente fica achando que não nos restou mais nada. Mas é por isso que a Sagrada Escritura fala de maneira tão clara e de maneira tão direta. Em um tempo da vida, a gente precisa de alimentos líquidos, por causa da dificuldade de engolir, não é verdade? Mas vai chegar o momento em que nós estaremos preparados para os alimentos sólidos. E eu acredito nisso, traduzindo isso para o contexto da nossa experiência de fé. Em muitos momentos da nossa vida, nos é permitido ter uma fé ingênua, porque faz parte daquele momento. Mas depois essa fé precisa amadurecer. Eu não posso querer, na minha idade adulta, acreditar da mesma forma como eu acreditava no tempo que eu era criança. Eu posso até guardar muitas coisas bonitas da minha infância, da minha inocência, mas a minha fé precisará avançar. Quantas pessoas, eu cheguei a conhecer muita gente. Ah, padre, eu perdi a fé. Como assim perdeu a fé? Ah, porque fui estudar o que a igreja fez na Idade Média, como a igreja foi cruel, a igreja matou muita gente, a igreja teve a questão da Inquisição. Muita gente perdeu a fé porque estudou na história que a igreja praticou a Inquisição. Tudo bem, um erro histórico. Mas será que a minha fé é tão pequena a ponto de ceder tudo, de acabar, só porque eu estudei uma fragilidade da igreja no tempo da história? Será que a minha fé depende? Será que ela não sabe compreender o processo que avança? Que a igreja já pediu perdão por aqueles erros cometidos? Que a igreja não é só divina, ela é também humana? Mas que quando eu olho para essas fragilidades humanas, eu não posso esquecer a força do Espírito que está tentando conduzir isso. O Espírito Santo deve ter sofrido muito no momento da Inquisição também, porque ele também certamente não queria aquilo. Mas a compreensão das pessoas que guiavam a igreja naquele momento não era capaz de compreender o que o Espírito estava indicando. Gente, isso acontece com a gente. Quantas vezes nós cometemos um erro porque nos faltou clareza na compreensão do todo, não é verdade? Mas a minha fé, ela não pode ir embora porque eu descubro uma fragilidade daqueles que me ajudam a crer. É igual aquela velha história. Ah, eu não acredito mais na igreja porque o fulano de tal, o padre tal, fez isso, isso, isso e isso. E eu não concordo com isso. Se a sua fé depende de um padre, então você está com um problema muito sério. Um padre é uma seta, é um indicativo. Mas ele não é Deus.
Eu gosto de dizer muito isso. Olha, se você se decepcionou comigo como homem, como padre, eu lamento. Gostaria muito de ter acertado com você. Mas eu sou frágil. Nem sempre eu consigo acertar. E eu erro muito. Agora, se você se decepciona comigo, tudo bem. Agora, não se decepcione com aquele que eu anuncio. Não confunda as coisas. Você não pode misturar a fé que você tem em Jesus com a fé que você tem em mim. Veja bem, aqui é interessante porque nós temos os dois pontos que eu acabei de falar. Fé em Deus e fé na humanidade. Graças a Deus eu assumo com muita alegria a responsabilidade que eu tenho, a autoridade que eu tenho. Isso é responsabilidade para mim. Saber que no seu processo de fé em Deus, eu participo. Eu assumo com você essa responsabilidade humana de ser um padre que possa lhe ajudar no seu processo de fé. Mas eu não sou o final do seu processo. Eu sou apenas um ponto por onde a sua fé passa. Talvez uma palavra que eu lhe dê, um conselho que o meu programa aqui faz para as outras pessoas e que acaba valendo para você, né? Outro dia uma pessoa falando comigo isso, né? Padre, o senhor precisa ter muito cuidado, porque as pessoas escutam o que o senhor fala. Ela falava assim, com carinho, né? E é verdade. Muita gente presta atenção mesmo no que eu estou dizendo. Significa que eu sou, naquele momento da vida, o braço histórico dessa fé, que também é transcendência. Mas veja bem, se você se decepciona com aquele que de alguma maneira foi ponte por onde a sua fé passou, por onde Deus atravessou a ponte para chegar até o seu coração, passa. Não se decepcione com aquele que você precisa conhecer. Não é verdade? O processo humano é assim, minha gente. Então, muitas vezes, o que nós analisamos como falta de fé é uma imaturidade só que vai passar. Agora, a fé precisa ser amadurecida, desenvolvida. Como é que a gente faz isso? Com a oração. Nós não podemos viver sem orar. E quando eu falo de oração, minha gente, compreenda da maneira mais ampla, da oração mais tradicional até aquela satisfação que o seu coração sente de repente, de saber que você está conectado a Deus. Que Deus faz parte da sua história. Que você o reconhece presente no seu caminho, na sua história. Tudo isso é orar. Viver pode ser uma oração. Desde que você amanheça o dia e se disponha a viver bem, a fazer bem às pessoas que você vai encontrar, a não ser um peso para o outro, a ajudar o mundo a ser melhor. Tudo isso é rezar. Aí veja bem, a nossa oração também tem duas dimensões. Aquela reverência a Deus, eu reconheço Deus como meu Salvador, meu Senhor, a Ele presto louvor, culto. Mas quando me encontro com as pessoas, eu preciso também recordar que o louvor que agrada a Deus é o amor que eu amo, é o perdão que eu concedo, o abraço que eu dou, não é assim? Não é nenhum problema a gente errar um com o outro. Às vezes a gente erra. Mas é tão nobre a gente reconhecer, olha, me desculpa, me perdoa. Isso é orar. Isso é louvar a Deus. Não foi Jesus que disse? Antes de apresentar a oferenda, vai e reconcilia com seu irmão. Com seu amigo, que você está meio brigado, né? Com aquele que você já não fala há tanto tempo, com aquele que você guardou rancor, ódio, ressentimento. Porque a vida sempre vai nos oferecer esses dois pilares. É a transcendência e a imanência de Deus. Eu posso elevar os braços para o céu, louvar a Deus, mas eu preciso saber que meus pés continuam presos nesse chão. Não é? A cruz tem a dimensão vertical, mas ela também tem a dimensão horizontal. Se você olhar para o lugar em que Jesus foi crucificado, lá você tem fé no homem, fé em Deus. Um traço nos aponta para o céu, onde nós permitimos que o nosso coração vá sempre, que ele transcenda, que ele saia, né, que ele voe longe, que ele busque a eternidade.
Mas, por outro lado, existe um outro traço nos mantendo no horizonte da história. A cruz é essa metáfora. Entre Deus e a humanidade há um ponto de união. E que a fé bem praticada, ela vai nos colocar sempre nessa dinâmica. O amor que eu tenho a Deus se manifesta na minha história. É a grande questão que São Tiago apresenta na carta, né? É fé ou é obras? E que durante muito tempo dividiu protestantes e católicos. Protestantes acreditando que a fé é o suficiente para salvar, e outros dizendo que precisa ter as obras. E aí São Tiago propondo de maneira equilibrada os dois caminhos. A minha fé tem que se manifestar em obras muito concretas, porque senão ela fica morta. Eu admirei muito, por exemplo, nesse tempo de tragédias, admirei muito muitos evangélicos que eu vi pela internet criando campanhas de solidariedade com aqueles que estão sofrendo lá na serra. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente corre o risco de esquecer que o sofrimento ainda está lá em Teresópolis, Friburgo, né? Petrópolis. E eu vi ali os evangélicos, o pessoal do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, fazendo a campanha dela. Outros evangélicos, alguns pastores que eu vejo no Twitter. E fiquei pensando, olha que interessante, né? O processo histórico. Eles hoje vivendo o equilíbrio da proposta de Tiago. Fé e obra. Nós acreditamos em Deus. E o Deus que eu acredito me leva a estender a mão. Minha gente, fé, essa dimensão bonita da vida, precisa se desdobrar. Recorde-se da cruz. Quando eu abençoo você aqui, ministerialmente falando, eu estou lhe colocando neste caminho. Esteja em Deus, mas não esqueça de viver a história. Que a sua religião não seja alienante. E que a sua história não lhe faça esquecer a transcendência. Não reduza Deus a uma sociologia. Traga Deus para a sociologia. E descubra que a sociologia que propõe a solidariedade nasceu em Jesus. É isso que nós precisamos. Chega de praticar uma fé que nos desequilibra. Nós precisamos de gente equilibrada. Você sabe que cada vez mais eu me convenço. O grande testemunho que nós podemos dar àqueles que não creem é o nosso equilíbrio. É a gente mostrar com a nossa vida que nós somos homens e mulheres de reflexão, que nós somos homens e mulheres de bom senso e que a religião fez bem ao nosso coração. Somos loucos por Deus, mas aqui a gente está mantendo um equilíbrio de sanidade. Que a nossa experiência de Deus está nos ajudando a viver neste tempo, apontando para a eternidade, mas fazendo com que essa história seja melhor a cada dia. Assim como o deputado federal hoje deu uma lição de cidadania, hoje ou ontem, não sei. Um deputado jovem de Brasília, que eu não me recordo o nome dele, ele renunciando a vários direitos para economizar os cofres públicos. É assim. Quando eu, na minha atitude, na minha postura, posso fazer o mundo ser melhor. O Deus que move o meu coração, o Deus que gera a minha fé, que Ele me entrega o tempo todo como um dom, Ele me leva a ter atitudes, gestos que possam mostrar ao outro que eu acredito. Medo. Tenho muito medo com a forma com que as famílias estão sendo gestadas nos dias de hoje. Tenho muito medo dessa antecipação,
dessa maternidade muito cedo, assim como eu falava ontem no show de Aparecida, para quem pôde acompanhar. Tenho muito medo dessa maternidade que se resume a ser uma função biológica. Isto é, pariu, colocou o filho no mundo, mas não cresce um vínculo, não se estabelece um vínculo de responsabilidade que a maternidade precisa ter. Minha filha, a primeira coisa, você precisa livrar-se desse peso. Amor não é uma obrigação. O amor, ele nasce de um processo natural da vida. Não adianta nada eu dizer para você assim, olha, você tem que me amar. E eu sei que às vezes o vínculo biológico, ele se impõe a nós como uma obrigação. E é natural que a gente viva o peso dessa imposição, porque isso faz parte de uma cultura. O meu irmão está aqui do meu lado e eu preciso amar. Só que a gente precisa entender que muitas vezes o amor, ele passa também pelo contexto da nossa razão. Pode ser que você tenha dificuldade de amar a partir do sentimento. Como é que eu posso amar o outro a partir da razão? Quando eu descubro que eu não tenho nenhum sentimento que me aproxima dele, mas ao mesmo tempo eu racionalizo que eu preciso respeitar. Ao mesmo tempo eu racionalizo que eu preciso ter pelo menos um vínculo respeitoso por ele. Agora, a obrigação não pode ser o peso. Porque se você considera o vínculo como um peso, quanto mais você tentar amar, mais você vai rejeitar. Porque, infelizmente, você é fruto de uma história que você não escolheu. Mas agora você precisa resolver este impasse dentro do seu coração. Você agora precisa reacomodar essas pessoas na sua vida. Então, reacomodando essas pessoas na sua vida, você vai conseguir ser honesta com você mesma. E até mesmo dizer para essas pessoas, olha, você é meu pai, mas eu não o interpreto como meu pai. Me desculpe. Às vezes, minha gente, quando nós verbalizamos essa situação, nós começamos a consertar dentro de nós o sentimento que estava estragado, e nós começamos a viver essa dimensão racional do amor, porque nós até colocamos o outro no lugar certo, não é verdade? Por mais doloroso que seja, às vezes o outro precisa escutar isso de nós. Olha, nós temos uma obrigação biológica, mas se a gente não fizer esta obrigação ter um colorido a mais, isto é, se a gente não partir para a construção de um vínculo que seja superior a esta obrigação, a gente vai correr o risco de ficar a vida inteira ao lado um do outro, vivendo uma obrigação que não realiza, que não faz crescer, e que com o tempo pode virar desrespeito. Por isso que eu digo que é importante a gente ter coragem de reconhecer. Muito difícil. Eu me recordo que vivi durante muito tempo um conflito muito grande em não ser capaz de reconhecer o mal que muitas vezes a formação da minha mãe me causava. Pode parecer agressivo isso, não é verdade? A gente dizer que na formação que a nossa mãe nos deu, existem defeitos sérios. Porque mãe é sagrado. A gente considera uma realidade sagrada. E porque é sagrado, a gente não tem coragem de reconhecer o que é frágil. Só que isso não é uma verdade. É sagrado? É. Mas nós temos o direito de reconhecer aquilo que a nossa mãe nos legou, nos deixou e que nós não queremos levar conosco. São aqueles aspectos da personalidade que você acabou tendo que assimilar porque era sua mãe, que você não teve coragem de reconhecer para você mesmo que aquilo era um peso, que aquilo não era um valor. Eu não sou obrigado a levar comigo os defeitos da minha mãe. E toda vez que eu me coloco diante da minha mãe, eu tenho que ter uma clareza para reconhecer o que dela está em mim, que é um peso que não vale a pena ser levado. Aí eu fico com a melhor parte. Na vida a gente tem que ter essa coragem de fazer essa triagem do que o outro está nos herdando.
Porque muitas vezes nós levamos conosco um peso hereditário que nos impede, que nos priva da felicidade. É igual conflito em família, minha gente. Todo mundo tem dificuldade familiar. Mas essas dificuldades ficam ainda maiores quando nós não sabemos dividir os pesos e dizer, olha, esse peso é seu, eu não tenho obrigação de levá-lo para você. Não é verdade? Quando você é capaz de reconhecer os fardos que o outro está colocando sobre você, que ele não tem o direito de colocar. É como aquele e-mail que uma vez nós recebemos aqui, de uma moça que dizia que não aguentava mais sofrer por causa da família dela. E aí ela dizia, padre, eu já cheguei à conclusão que eu mesma não tenho problema. Eu fico o tempo todo absorvendo os problemas da minha casa, os problemas da minha família. E naquele momento eu dizia para ela aqui que ela precisava ser honesta com ela mesma. Ela não tinha o direito de sacrificar a vida dela, porque a irmã não dava jeito na vida, porque o irmão não tomava um jeito. Veja bem, a nossa ajuda, ela precisa ter um limite, porque senão ela vira um assistencialismo que vai manter o outro na inércia a vida inteira. E a vida é assim. Quando nós somos honestos com os nossos sentimentos, a gente começa a ter condições de trabalhar esses sentimentos e de melhorá-los. Nós sofremos dobrado, minha gente, quando nós mentimos para nós mesmos. Toda vez que nós temos dificuldade de assumir a nossa verdade pessoal, nós nos impomos um fardo que é altamente destruidor. Eu já contei essa história aqui, mas volto a dizer. Aquele filme A Missão, que conta a chegada dos jesuítas ao Brasil, tem uma cena muito bonita. Um rapaz comete um crime logo no início da história, e ele, para se colocar, para ele imputar a ele mesmo um processo de culpa, o que ele fez? Ele amarrou sobre as costas dele um fardo imenso. Se fosse uma mochila enorme, pesadíssima, que ele passou a levar ao longo da vida dele. E todo mundo já tinha dito para ele, larga esse fardo, você não precisa carregar isso. Era uma maneira pública de mostrar que ele estava arrependido pelo mal cometido. Ele levou aquele fardo a vida inteira. E o momento em que ele deixa cair aquele fardo, é lindo no filme. Quando ele de repente está subindo, escalando uma montanha, e aí ele não consegue mais segurar aquele fardo, e mesmo contra a vontade dele, aquele fardo vai embora. E quando aquele fardo cai, que ele vê aquela montoeira de coisa que ele levava sobre as costas, rolando pela cachoeira, ele tem uma crise de choro, mas de um choro purificador. Foi bonito ali ver a reconciliação dele com ele mesmo. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes, por falta de ter coragem de assumir a nossa verdade pessoal, a gente se impõe um fardo muito doloroso. É uma maneira de alimentar dentro de nós, esse processo de culpa. É estranho isso. Como nós somos facilmente autodestrutivos. E corrigir esses sentimentos desordenados dentro de nós é uma tarefa. Eu fico pensando, que todos os dias nós temos uma tarefa para realizar. Quando chega ao final do dia, você precisa fazer a sua faxina afetiva. Quais foram os lixos que hoje julgaram sobre você? Quais foram as palavras que não valeram a pena? Ou o contrário, onde é que eu vou guardar aquele amor que eu recebi? Onde é que eu vou guardar o cuidado que me foi dispensado? Todos os dias nós temos acontecimentos bons e acontecimentos ruins. E todo dia antes de ir dormir, nós precisamos fazer a reunião desta vida que nos foi oferecida e a gente saber o que a gente faz com tudo isso agora. O sentimento é a mesma coisa. Quando eu começo a guardar dentro do meu coração os sentimentos estragados, eu vou me estragando com eles. A teologia nos ensina que o processo de revelação de Deus na história, ele
A maneira como nós interpretamos essa revelação passa o tempo todo pelos limites da nossa inteligência. E você tem razão. Nós temos no Antigo Testamento uma imagem de Deus. Um Deus muitas vezes opressor, tirano, bravo, né? Muito severo. E se a gente vai pegar alguns textos em que nós temos essas narrações, parece que essas narrações são contraditórias àquilo que nós conhecemos em Jesus. Mas é justamente disso que nós estamos falando. O Antigo Testamento é superado, a visão é aprimorada, porque Jesus nos empresta um novo jeito de interpretar o que é antigo. Jesus é a hermenêutica de Deus. O que é isso? É a partir dele que nós podemos interpretar e conhecer quem Deus é. Por isso que Jesus é a plenitude da revelação. Tudo aquilo que a inteligência humana pôde saber sobre Deus, até o evento Jesus, foi amplamente superado com aquilo que Jesus ensinou. Então veja bem, a inteligência humana, e aí você pega o contexto do judaísmo, né, que é a religião onde Jesus nasceu, tinha uma compreensão de Deus a partir daqueles moldes do Antigo Testamento. E aí você tem ali narrações, discursos, você tem os salmos, sobretudo os salmos. Nos salmos a gente vê um Deus de batalha, um Deus que vai à frente para brigar, para lutar, que é capaz de matar os seus inimigos. Eu tinha um professor de teologia que ele até dizia assim, olha, se a gente... quando eu preciso rezar esses salmos, eu não consigo entrar num clima de oração porque esses salmos me mostram um Deus muito perverso. Mas veja bem, a palavra de Deus, ela está sempre contextualizada no tempo. Ela servia para a compreensão de Deus, a partir daquelas inteligências, daquelas mentalidades. Quando vem Jesus e nos apresenta esse Deus terno, esse Deus amoroso, não significa que nós vamos jogar fora a Sagrada Escritura antiga e dizer que ela estava errada. Não, nós vamos reconhecer nela o processo através do qual Deus foi se manifestando no mundo. Nós vamos descobrindo a maneira como Deus foi entrando na história, como ele foi sendo revelado, como ele foi acontecendo no tempo e como é que ele chegou ao nosso coração hoje. E nós, de alguma maneira, temos dentro de nós o Antigo e o Novo Testamento sintetizados. Mas muitos de nós ainda foram evangelizados a partir da visão de um Deus cruel, de um Deus vingativo, de um Deus que vigia os erros humanos para poder castigar. As experiências de Deus são diversas. Por quê? Porque Deus depende da nossa inteligência para agir. Não é assim? Ele passa o tempo todo pelos meus significados humanos. E é por isso que a conversão, minha gente, é também um processo de modificação das minhas interpretações. Eu começo a modificar o meu jeito de interpretar as coisas, as situações, as realidades. Por isso que é mudança de mentalidade. Eu sou filho do Novo Testamento. Graças a Deus, as primeiras notícias que eu tive sobre Deus é que Ele me amava. Eu me recordo como se fosse hoje, da minha mãe dizendo isso para mim. Meu filho, Deus ama você. Pode ser que você não tenha tido uma experiência semelhante à minha. Pode ser que você tenha tido a experiência de um Deus vigilante, que ficava o tempo todo olhando para o seu pecado, para aquilo que você está fazendo de errado. Veja bem, na nossa vida a síntese é sempre interessante. Eu preciso compreender a misericórdia de Deus, mas não posso esquecer do conceito de justiça. Deus é justo. Deus me ama, mas Ele é justo. Significa que quando eu erro, Ele vai agir segundo a sua justiça. Ele me perdoa, mas eu preciso assumir as consequências humanas dos meus erros.
Está vendo como Antigo e Novo Testamento podem ser reconciliados numa mesma visão? Seria uma ingenuidade da nossa parte pensar: ah, Deus me ama, então eu não vou precisar assumir as consequências dos meus erros. Porque já que Ele me ama, Ele vai assumir os meus erros por mim. Não é assim? Errado. Trazer o Novo Testamento e o Antigo para essa síntese pessoal significa: eu sou filho da misericórdia, mas eu sei que Deus é justo. Por outro lado, eu não tenho o direito de ficar ancorado no Antigo Testamento, anunciando o tempo todo a ira de Deus, né? E às vezes a gente escuta pregações assim. Deus está sempre irritado na palavra daquele padre ou na palavra daquele pastor, daquele líder religioso. Não temos o direito de mostrar apenas a ira de Deus, que nesse caso aqui, Jesus traduz como justiça. Deus é justo. E Jesus tinha atitudes que demonstravam essa sua capacidade de sintetizar o Novo e o Antigo Testamento. Veja bem, o mesmo Jesus que perdoava pecados, que abraçava os pecadores e que ia tomar um café com eles, é o mesmo Jesus que chicoteava os vendilhões do templo. Então em Jesus está sintetizado isso. E nós precisamos sintetizar também, porque a verdadeira experiência de fé, ela tem que nos equilibrar a partir do princípio de justiça e do princípio de amor. Porque senão, nós vamos ficar o tempo todo balançando ora lá, ora cá. E esse balanço não é salutar na nossa vida. Você precisa acreditar na misericórdia de Deus. É direito seu acreditar que Deus lhe ama, que Deus lhe quer bem, que Deus perdoa o seu pecado. Mas Ele é justo. Então é obrigação sua, é obrigação minha, que a gente tenha cada vez mais clareza de como devemos viver a nossa vida. O que precisamos escolher? O que precisamos jogar fora? Recolher o joio do trigo. Retirar. Não permitir que o ruim prevaleça. Não permitir que as coisas ruins fiquem semeadas nos canteiros da nossa vida. Aí sim, nós estamos equilibrando. O Deus justo do Antigo Testamento, que naquele momento está descrito a partir de uma linguagem bélica, de uma linguagem de guerra, e que nos assusta, porque nós estamos acostumados com a palavra de Jesus. De repente eu vou para o Antigo Testamento e vejo histórias de um Deus que massacra os seus inimigos. Como é que eu posso acreditar que este Deus massacra os seus inimigos, se na palavra de Jesus ele está dizendo o contrário sobre Deus? A palavra de Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas aí você fala, mas no Antigo Testamento Deus matava os seus inimigos. Veja bem, o que mudou foi a compreensão. A história foi amadurecendo a própria visão de Deus, sobre Deus. E aí a gente foi descobrindo que Deus é amor. Aí a gente chega nessa declaração joanina: Deus é amor. Mas porque Ele nos ama, Ele é justo conosco. Toda vez que alguém nos ama, tem que ser justo conosco, nos deixando assumir os erros que a gente cometeu, vivendo as consequências, mas estando do nosso lado para nos acolher e para nos dar condições de não errar tanto mais. É assim que funciona, minha filha. O equilíbrio do Antigo e do Novo Testamento sendo um norte para a nossa caminhada, um referencial para nos ajudar a ir adiante. É difícil? Não é muito fácil, não. Mas também não é impossível. Reconcilie dentro do seu coração essas duas dimensões. Um Deus que te ama, mas ao mesmo tempo um Deus que é justo. Isso só vai lhe amadurecer. Reconciliar essas duas dimensões de Deus na sua vida vai lhe transformar aos poucos num ser humano cada vez mais maduro, pronto para viver e experimentar este amor de Deus na sua vida, mas ao mesmo tempo colocando os pés na história e vivendo com responsabilidade o seu papel aqui.
Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.